Olá! O desvio de função e o acúmulo de função são assuntos bem recorrentes. Mas o que são cada um? Eles estão interligados pela alteração contratual do contrato de trabalho. O conceito de desvio de função é: o empregado foi contratado para trabalhar numa função e passa a exercer outra função, outro cargo. Ele está sendo desviado do que ele foi inicialmente contratado. E o acúmulo de função? O acúmulo de função ocorre quando o empregado é contratado para uma certa quantidade de tarefas e ele acaba exercendo mais tarefas do que ele havia previamente sido contratado. Podendo ser tarefas específicas dentro da própria função ou tarefas de outra função. Então, há acúmulo de função quando o empregado, por exemplo, passa a exercer 2, 3 funções diferentes. Um exemplo de acúmulo de função é: o empregado foi contratado para ser gerente administrativo, por exemplo, de uma empresa. E no decorrer do contrato de trabalho, o empregador ele resolve então montar uma outra empresa que vai funcionar no mesmo local. E aí esse empregado que foi inicialmente contratado para gerenciar uma empresa passa a gerenciar 2. E no decorrer mais adiante do contrato de trabalho, o empregador então monta outra empresa de ramos parecidos ou ramos diferentes, mas que vão estar estabelecidas no mesmo local, e esse gerente então passa a administrar essa terceira empresa também. Olha só a quantidade que foi acumulada de tarefas, atividades por esse empregado. Isso é um acúmulo nítido de função. O desvio de função ocorre quando o empregado é contratado para uma certa determinada função e passa a exercer outra. Por exemplo, um contrato realizado para fazer uma atividade de servente de pedreiro, vamos colocar. E o empregado passa a exercer então uma função de pedreiro ou de chefe de equipe. Está sendo desviada a função dele. Não está acumulando se ele deixou de fazer uma atividade e passou a fazer outra. Se ele exerce também outra atividade, aí é acúmulo de função. Se deixou de fazer uma para fazer outra, aí é desvio de função. Então esse pedreiro, no caso, que foi contratado inicialmente como servente de pedreiro, ele deve ter o quê? Um acréscimo salarial, uma forma de equiparação a um salário de pedreiro. Ou se ele está desenvolvendo um cargo de gerente de equipe, por exemplo, de chefe de equipe dos pedreiros, ele deve receber proporcionalmente ao cargo que ele exerce, o salário dele. Há dúvidas que às vezes acontece, por exemplo, o empregado é contratado para fazer uma função específica numa empresa e ele é desviado para outra função. Só que o salário da outra função é equiparado ao salário anterior ou às vezes menor. Como é que fica essa situação? Então, o empregado vai receber o salário que ele recebia, o maior no caso, né? Porque ele já recebia um salário maior e ele vai trabalhar em outra função, num desvio de função, ou numa promoção de função, ou numa mudança de função, recebendo aquele salário antigo. Isso é desvio de função? Isso causa algum mal-estar, né? Nós vamos ver aí a previsão legal, quando pode ser feito, quando não pode ser feito e o que ocorre quando mudado de função, quando alterado o contrato de trabalho. Porque o desvio de função e o acúmulo de função são alterações no contrato de trabalho, são modificações no contrato de trabalho. Nós já vamos ver aí o que a lei fala. Mas esse caso de que a pessoa foi contratada para uma função, passou a exercer outra função, num desvio de função, e o salário daquela outra função for maior, a pessoa tem que receber o salário maior.
Se houve essa mudança de função e o salário da outra função for menor, recebe o salário anterior, porque não pode haver redução salarial. Importante, né? Mas quais as consequências desse desvio de função, então? Uma delas é a mudança do salário. Outra que é muito importante, é em relação à segurança e medicina do trabalho. Se a pessoa foi contratada para uma função, ela exerce aquela função, ela foi treinada para exercer aquela função e ela vai para um desvio de função, vai para uma outra função, ela tem que ser treinada novamente, tanto para exercer a função quanto para se proteger contra os malefícios daquele trabalho. Então, num caso de acidente de trabalho e a pessoa estava em desvio de função, um desvio lesivo, um desvio que não foi feito de uma forma correta, né? O desvio que foi feito aleatoriamente, sem o treinamento, e essa pessoa se acidentou nessa nova função, a culpa do empregador é muito maior, muito mais visível pelo acidente. Por isso que as empresas fazem, quando vão mudar de função, o treinamento em serviço, que é uma forma do empregado ser treinado para a nova função. E aí fazer a mudança corretamente, fazer a alteração salarial, fazer a anotação da mudança de função na carteira de trabalho, e o empregado passa a exercer essa nova função, então não como desvio de função, mas como uma promoção, uma mudança correta de função dentro da empresa. Então é muito importante ficar atento aí. Quando é desvio de função, é um desvio ilegal. Quando é mudança de função, é mudança legal. O que isso acarreta? Acarreta que, se o empregador faz uma mudança de função, o empregado concordou com isso, foi treinado para isso, vai receber o novo salário. Está tudo correto, não tem problema nenhum. Quando há um desvio ilegal, aí sim o empregador vai responder em caso de algum dano, seja dano salarial, seja um dano em doença ou acidente de trabalho. Já no acúmulo de função, que pode acontecer dentro da mesma tarefa ou de uma nova função, aí o empregador vai ter que pagar um plus salarial. Há uma discussão muito grande sobre os motoristas de ônibus que passaram a exercer também a função de cobrador de ônibus. Há um tempo atrás, as empresas de ônibus tinham o motorista e o cobrador. Aí, com o advento de venda de passagens de balcão, menos pessoas tomando ônibus nas estradas, os empregadores então tiraram a função de cobrador, passou somente o motorista a fazer o transporte das pessoas e eventualmente cobrar alguma passagem no meio do caminho. E foi questionado muitas vezes na Justiça do Trabalho pelo trabalhador, e ele passou a acumular a função então de cobrador de ônibus. O motorista passou a acumular a função de cobrador, e por isso ele pedia e pede um plus salarial. Ocorre que a Justiça tem entendido nos últimos casos, nos últimos anos, que esse cobrador que foi tirado, ele não passou a função para o motorista apenas está exercendo a sua própria função de motorista e eventualmente de cobrador de ônibus, e por isso não tem esse plus salarial. Mas inicialmente os motoristas de ônibus ganhavam esses processos um acúmulo de função plus salarial. Nos últimos anos não tem mais ganhado o processo, porque a Justiça tem entendido que faz parte da atividade dele, do motorista, a de cobrador também, eventualmente. Nós vamos ver agora os dois dispositivos legais que tratam do assunto na CLT. O primeiro deles é o artigo 468 da CLT. Ele proíbe a alteração contratual lesiva e ele dá os parâmetros para que ocorra a alteração contratual normal correta. Eu falo o seguinte: nos contratos individuais de trabalho, só é válida a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Mútuo consentimento é o quê? Mútuo consentimento é
quando empregado e empregador combinam como vai ser essa alteração. Lembra que nós falamos sobre a mudança de função? O empregado e o empregador combinaram. E aí vai ter a forma correta de fazer e a alteração salarial. Então, esse mútuo consentimento entre empregado e empregador, que é exigido pela lei, mostra que a alteração não foi lesiva e ilegal. Quando há um acúmulo de função, quando há um desvio de função ilegal, é porque não houve mútuo consentimento. Simplesmente o empregador mandou o empregado fazer mais coisas ou mudar de função. Então só é lícita quando há mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem, de forma direta ou indireta, prejuízos ao empregado. Então, não pode ter prejuízos de forma direta ou indireta. O que isso quer dizer? Digamos que o empregado, então nós estamos falando de desvio de função, acúmulo de função e outras alterações contratuais. Digamos que o empregado vá de carro trabalhar e o empregador mude ele de local de trabalho muito mais distante. Isso é uma alteração contratual e tem impactos, tem prejuízo para o empregado, ele vai ter que gastar mais combustível. Então é uma situação que pode gerar algum dano. Quando mudou-se aí a forma de trabalho para trabalhar em casa, as pessoas os empregados passaram para o teletrabalho, o home office, o escritório em casa. O empregador então tirou de dentro do escritório da empresa e levou o empregado para a sua residência. Pode ter algum fator prejudicial ao trabalho do empregado? Pode. Por exemplo, ele vai gastar mais material de expediente em casa, ele vai gastar mais com limpeza, ele vai gastar internet, vai gastar mais luz, vai gastar água, ele vai estar em casa. A lei prevê já que o trabalho home office, o teletrabalho, que é feito à distância, a pessoa que está na casa dela ela tem direito aos equipamentos de trabalho. Então, o empregador, se ele fornece lá no escritório um computador, na casa também tem que fornecer um computador. Se fornece internet no escritório, vai ter que fornecer na casa também a internet para o trabalho. Mas isso é importante porque não pode haver alteração contratual lesiva que causa prejuízo ao empregado. Aí o empregador vai ter que, então, arcar com as consequências disso, né? Sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Então, é uma garantia que o empregado tem e ele vai trabalhar, e vai entregar a sua força de trabalho e não vai ser lesado por isso, além do que foi combinado, que nós vamos ver o outro artigo que fala isso. Então, esse artigo 468 é importante nesse sentido, de que qualquer alteração contratual lesiva, prejudicial, unilateral, o empregado tem direito a receber a diferença, seja de salário, seja os prejuízos que ele tenha com isso. É importante esse fator ser analisado pelos empregadores e pelos empregados. O empregador que queira alterar o contrato de trabalho do empregado tem que conversar com o empregado, explicar a situação e, se for o caso, pagar a diferença salarial ou pagar a diferença para uma nova função, se for a mudança de função, né? Ou se for um acúmulo de função, um plus salarial. O que é um plus salarial? Um valor a mais no salário, 20%, 30%, 15%. Não quer dizer que, se o empregado exercia uma determinada função e ele passa a exercer mais uma função, ele vai receber pelas duas o salário correspondente às duas. Ele vai receber o salário da função antiga e mais uma parte por esse serviço pela nova função. Quais são os problemas aqui que as pessoas buscam acúmulo de função e desvio de função e perdem na justiça? Um ponto-chave do nosso estudo. Entrou na Justiça do Trabalho ajuizou uma ação pedindo um plus salarial por acúmulo de função ou pedindo
uma equiparação salarial por desvio de função e não ganha. Por quê? Porque o empregado foi contratado para trabalhar um X de horas para o empregador. Nesse X de horas, normalmente 44 horas semanais ou 8 horas diárias, o que equivale em efeito de cálculo a 220 horas mensais, o empregado está à disposição do empregador para fazer aquelas tarefas que ele foi contratado, ou aquelas tarefas inerentes ao seu cargo, à sua função. Se ele está fazendo uma função e ele está desviando sua função para uma outra, ele deixou de exercer aquela primeira e está fazendo outra. Mas ele está cumprindo a mesma jornada de trabalho. Se ele fizer hora extra, ele vai receber hora extra. Então, nessas condições, não tem por que receber pelas duas funções. Porque o tempo de trabalho, ou está fazendo uma ou está fazendo outra. Quando há acúmulo de função, o empregado foi contratado para fazer uma função. E ele passa a exercer mais funções, mais atividades, é dentro daquele tempo de horas que ele foi contratado. Então tem que ser bem específico esse acúmulo de função. Tem que ser bem visível, bem nítido o acúmulo de função. Aquele acréscimo de função. Aquele acréscimo tem que acarretar uma maior dificuldade em fazer o trabalho que fazia antes. Porque às vezes, dependendo do acúmulo, ele é simplesmente mais uma tarefa, mas é retirado outra. Então, o tempo de trabalho é o mesmo. E fica muito atento a isso, porque eu percebo que esses pedidos de acúmulo de função e de desvio de função, se eles não forem bem fundamentados, eles não têm êxito na Justiça do Trabalho. E de quem é o ônus da prova? Quem que tem que provar? O empregado. O empregado tem que provar que ele trabalhava para uma função, foi colocado noutra, que ele foi contratado para fazer determinadas tarefas e passou a exercer outras. E a prova disso não é muito fácil, né? Pode ser testemunhal, pode ser e-mails, documental, situação que demonstra o acúmulo de função. Por exemplo, a pessoa foi contratada para fazer uma função e ela passou a exercer mais atividades naquela tarefa e ela tem que levar serviço para casa, ela tem que trabalhar final de semana, trabalhar de noite. Aí está mostrando que aquela função está desvirtuada. Há muitas tarefas para um único empregado. E ele aí, demonstrando isso, ele vai ter indícios de provar que ele está em acúmulo de função. O outro artigo inerente a esse contexto de acúmulo de função, desvio de função e alteração contratual é o artigo 456 da CLT. Esse artigo ele fala que a prova do contrato de trabalho se faz pela carteira de trabalho ou por outros meios. No âmbito trabalhista prevalece o princípio da primazia da realidade sobre a forma. O que isso quer dizer? O que acontece na realidade é mais forte do que o que está escrito. Então, nesses casos de desvio e de acúmulo, se está escrito alguma coisa, mas na realidade fazia outra, o que vale é a realidade, desde que o empregado prove isso. Mas esse artigo ele tem uma cláusula importante, que é no parágrafo único dele, sobre o dever contratual do empregado. E não é muito observado no âmbito trabalhista, mas ele é muito importante. E fala assim: a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, esse E aí é da própria CLT, tá? O E tal respeito, mas é a tal respeito. Entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Olha que interessante, o empregado foi contratado para o serviço específico que ele está fazendo, que é de uma determinada função. De repente, o empregador fala: mas você tem que fazer mais isso, mais aquilo. E o empregado, acha que isso é um acúmulo de função ou um desvio de função porque ele está tendo mais tarefas que ele não fazia. Porém, isso é inerente à função dele.
Eu recebo muitas reclamações de trabalhadores dizendo, olha, eu fui contratado para fazer essa função e eu fazia mais isso. Nos horários de folga, olha, não tinha o meu serviço certo, mas eu fazia os outros. No dia que chovia, não tinha o serviço para eu fazer a céu aberto, aí eu ia para dentro do barracão fazer o serviço. E isso é o que? Eu falei, olha, você trabalhava no horário de trabalho? Era o seu horário de trabalho? Era. E esse serviço que você fazia nas horas que não tinha serviço externo, você fazia, era muito difícil? Não, era um serviço tranquilo, é porque não tinha o que fazer quando chovia. Numa lavoura eu ia trabalhar num barracão. Mas isso te dá algum problema, te causa algum mal-estar? As pessoas que trabalham nesse serviço, elas têm um salário maior? Não. Então fica difícil de caracterizar um acúmulo de função, um desvio de função, porque você estava no seu horário de trabalho. Você, apesar de ter sido contratado para fazer uma função específica, aquilo que você fez no outro horário não é fora daquela função sua. Então nós não podemos confundir também a situação. Por que eu falo isso? Porque não adianta fazer um pedido na Justiça do Trabalho que depois vai ser negado. Tem que ser feito com certeza, tem que provar o que fez. Não estou falando contra o empregado ou o empregador, mas estou dando a dica, dando a deixa, principalmente para os colegas advogados, que o acúmulo de função e o desvio de função eles têm que ser muito bem caracterizados e muito bem comprovados e muito bem quantificados. Porque se há um desvio de função, como eu já falei, mas a outra função que foi ser exercida, o salário é menor, não tem o que se pedir. Você pode até reclamar no sentido de não gostar daquilo. O empregado pode se negar a fazer tarefas que não sejam para a qual ele foi contratado. Ele deve se negar a fazer tarefas imorais, perigosas, que ele não tenha sido treinado. O empregador não pode chegar no empregado e falar, olha, você é operador de máquina, mas hoje você vai fazer a eletricidade da minha casa. Você vai trabalhar com energia elétrica. Espera aí, eu preciso de um treinamento para fazer isso. Existem treinamentos específicos para quem trabalha com energia elétrica, é um serviço perigoso. Isso sim o empregado pode e deve se negar a fazer. Mas por outro lado, tarefas simples que não requeram muito conhecimento e não ofereçam risco, perigo de vida, não tem por que se negar. Então é isso que a lei aqui fala, o artigo 476 está falando. E o empregado tem que provar que ele foi contratado para uma função e fazia outra. E ele quer um plus salarial, porque senão dá a entender que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. No caso de escritório, a pessoa foi contratada para gerente de compras do escritório. E ela também atende telefone. Havia anteriormente uma secretária que atendia telefone, mas de repente essa pessoa passou a atender telefone também. É um acúmulo de função? Porque ele pegou o serviço da secretária? É difícil dizer se é. Talvez se esse telefone toca o dia inteiro e ele não consiga fazer o serviço dele, ele está num acúmulo de função, fazendo duas funções, vai querer um plus salarial, porque ele vai levar serviço para casa. Vai cobrar as horas extras também. Mas de repente esse telefone é específico dele. Ele tinha uma secretária que atendia o telefone para ele. E de repente ele passou a só ele atender o telefone. Então é compatível com a condição pessoal. Ele não é um acúmulo de função necessariamente. Então é isso. Obrigado por você estar comigo. Se tiver alguma dúvida, mande para nós. Até breve.